Bom dia, hoje é quinta-feira e está começando mais um Entre Elas pela Rádio Cultura de Curitiba. Eu sou a Patrícia Corseto e hoje recebo Ana Laura Prats, psicanalista, pesquisadora, editora pela Larvatos Prodel, apresentadora do Ouvindo Vozes, colunista do jornal GGN, cantora, corredora, dona de casa e mãe. E Ingrid Gerolimic, psicanalista, socióloga, documentarista. Tem os documentários Explante Revolução dos Afetos, professora na Casa do Saber, mestra em políticas públicas e autora do livro Para Revolucionar o Amor, a crise do amor romântico e o poder da amizade entre mulheres. Bem-vinda, meninas, é um prazer recebê-las novamente. Muito obrigada. Depois dessa apresentação maravilhosa, né? Responsabilidade. Vocês merecem. Muito bom estar aqui com você, Patrícia. Obrigada, meninas. Então, vamos lá. Esperava muito por esse encontro. Ele aconteceu. Bom, vou começar perguntando para vocês. Ambas escrevem. E eu começaria perguntando que leituras formaram vocês e qual a relação de vocês com a escrita. Quer começar? Começo. Chutei a bola já. Olha, as leituras que me formaram foram muitas, mas eu diria Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector e Ana Cristina César. Foi muito importante para mim a leitura de Ana Cristina César. Assim, eu brinco que ela salvou minha vida. Parece uma coisa meio forte de falar, mas acho que a gente pode falar. Eu brinco que eu não me suicidei porque ela tinha se suicidado antes. Mas é verdade, deu um contorno àquela angústia de adolescente. E eu gostava muito de escrever o que eu na época chamava pretensiosamente de poemas. Hoje eu chamo de anortografias. Porque eu tenho um amigo que diz que tem mais poeta no mundo do que ser humano. Como ele é poeta, então eu não me autorizo a dizer que eu sou. Mas ali na adolescência eu achava que eu escrevia poesia, né? E então é isso, eu comecei a escrever muito cedo. Eu gostava de escrever redação na escola. E, na verdade, acho que essa questão da escrita foi tão importante para mim. Eu estou convicta, por exemplo, de que eu, que sempre estudei em escola pública, só passei no vestibular, na FUVEST, porque eu fiz uma boa redação, porque as minhas notas de química, física e matemática não eram suficientes. Idem também. Então, eu acho que porque eu gostava de ler... Aliás, aquela coleção Para Gostar de Ler foi também fundamental para mim, porque eu lia... as crônicas, né? Eram coletâneas de crônicas dos nossos cronistas clássicos, né? Fernando Sabino, todos eles ali, Carlos Drummond de Andrade e tal. E eu acho que o fato também de que eu tinha uma mãe leitora, então tinha uma biblioteca ali à disposição. Então, desde a infância, na verdade, antes desses grandes autores que eu citei, autoras, eu já tinha aquela leitura ali de livros para criança, né? Mas tinha um incentivo ou você acha que foi Era natural? Era uma coisa um pouco espontânea, porque como tinha os livros ali na biblioteca, e eu lembro que a gente fazia umas excursões nas férias, eu morava em Araraquara, minha mãe era professora da Unesp, então interior de São Paulo. Quando a gente vinha nas férias para São Paulo, a gente ia visitar a Brasiliense, que era no centro de São Paulo, e aí tinha coisa de poder escolher livros. Então era assim, A Vaca Voadora, era uma coleção muito engraçada que tinha. Esses Para Gostar de Ler, mesmo Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então era um incentivo assim direto, né? Não era aquela coisa de tem que ler. Na escola a gente tinha os livros também obrigatórios, mas eu gostava bastante. E aí eu sempre escrevi também. Acho que a primeira tentativa de escrever um poema foi com 9 anos. E aí eu escrevi ali na adolescência bastante poesia, segui até o começo da juventude. Até hoje eu escrevo algumas coisas também. Mas depois entrei na coisa da escrita mais acadêmica. E de uns tempos para cá eu comecei a escrever crônicas. E aí surgiu essa coisa de ser colunista do GGN, mas também sem nenhum compromisso assim de ter que escrever semanalmente ou quinzenalmente. Eu escrevo quando dá na telha sobre o assunto que eu quiser. E mais recentemente letras de música, que tem sido a novidade.
E como psicanalista, você acha que o psicanalista escreve por quê? Para quê? Tem uma função essa escrita? Eu acho que aí tem vários sentidos para a questão da escrita na psicanálise. Acho que a psicanálise não deixa de ser uma escrita de si, a experiência analítica. Aí não no sentido literal da grafia ou da digitalização, mas no sentido da gente decantar alguma coisa da experiência. Daí eu acho que inclusive tem uma conversa muito interessante entre a experiência analítica e a literatura de autoficção. Evidentemente que elas não podem ser sobrepostas, nem uma substitui a outra, mas acho que tem uma conversa muito interessante entre o testemunho que consegue decantar uma experiência e transmitir alguma coisa de singular daquela experiência, que se torna paradoxalmente universal e, portanto, toca outras pessoas que não necessariamente passaram pela mesma experiência, mas que recolhem os ecos dessa experiência. Então, eu acho que a experiência de uma análise tem um parentesco com essa decantação de uma escritura, mas ao mesmo tempo eu acho que o exercício da escrita e, portanto, da transmissão de alguma coisa que pode ser formalizada, que pode ser aí sim universalizado enquanto conceito, enquanto noção, enquanto algo que pode ser compartilhado e que é fundamental para a formação das novas gerações, para a transmissão da psicanálise, é essencial. Então, é óbvio que a gente não pode exigir isso de todos os analistas. Tem analistas que se contentam, digamos assim, com a prática clínica e não são tocados de alguma forma pela necessidade ou pelo desejo de fazer disso também algo que se transmite ou algo pela própria psicanálise, mas eu acho que é fundamental que haja analistas que sejam tocados por isso, senão a psicanálise cairia numa espécie de experiência inefável, ou que ficaria ali de alguma forma circulando em torno dela mesma e não faria rede e laço social mais amplo, que eu acho que é fundamental para que a psicanálise possa circular na cidade dos discursos, dialogar com outros discursos, com outras áreas do conhecimento. Então eu acho que o exercício da escrita nesse outro sentido é fundamental. Eu sempre senti essa necessidade de fazer pesquisa, de transmitir, de escrever e de alguma maneira compartilhar aquilo que eu recolho da minha experiência clínica. Entendi. Então, é curioso, assim, porque quando eu comecei, na verdade, a escrever, eu escrevia poesia na adolescência, aquela coisa, e eu lembro que eu queria fazer até belas artes, então eu tinha muito esse lado, né, que ali, de alguma maneira, já pulsando da arte, da cultura e tal, mas, por outro lado, também tinha um lado, eu fazia parte do movimento estudantil desde muito cedo, né, desde os 14 anos, por aí. E ia com meu pai também em manifestação quando tinha 10 anos de idade, então tinha essa coisa, né, muito forte ali também do movimento político, da coisa social, que me fazia ir para um outro lado, que era um lado, né, de uma ação, de uma militância, etc., que me fazia ter uma leitura para a época que era muito dura e muito, né, talvez não distante, porque ela conversa, né, em vários aspectos, mas ela ia para um outro caminho, que era esse caminho de uma leitura política que era muito mais dura. Então a gente tinha um jornal que chamava Právida. E aí a gente fazia esse jornal do Grêmio, você imagina, um jornal chamado Právida, num colégio do subúrbio do Rio de Janeiro, era uma coisa assim, né? Mas era isso, então a gente tinha uma politização que acontecia até pelo próprio movimento, os mais velhos traziam isso. Então você leu, cadê que você leu aqui Marx? Então você tinha que ler o Manifesto Comunista inteiro para você debater nas reuniões, sabe? Era uma coisa muito louca, né? E ao mesmo tempo também foi muito interessante, foi muito legal, porque traz, assim, claro, uma certa dureza, né, da experiência da vida, né, do que aquilo significa, mas traz também essa coisa do coletivo, né, da gente se organizar
mobilizar em torno de pautas que eram importantes, pautas da própria educação, pautas políticas também do país, etc. e tal. Então, foi uma época de muita efervescência. Por um lado, nesse sentido que era muito bom, então a gente lia muito para a gente debater, e era muito gostoso também essa coisa, né, de, né, os encontros, os congressos, a gente debater política, a gente falar sobre todas essas questões, mas também eu sentia que também tinha esse outro lado que me faltava e que acabou ficando, de uma certa forma, por um tempo, né, submergeu ali de alguma forma, a coisa ficou meio submersa, assim, ficou ali num canto, que é a poesia, né, que é essa outra leitura que tem esse lugar da delicadeza e que também foi... em algum momento agora eu me reconcilio com a delicadeza e na sua força, né, porque tinha uma certa noção de contraste. Então, a delicadeza, ela está num lugar e a política aí no sentido, né, ela está num outro. E ali, hoje, eu me reencontro com isso, né? E até no livro... no meu livro eu tento fazer esse resgate e esse reencontro, né, com a noção da delicadeza na sua força, né, na sua capacidade, no seu poder de transformação também, na sua capacidade revolucionária, né? Então tem, quando a gente traz algumas noções de próprias mulheres que fazem, que eu não gosto de levar esse lugar também da delicadeza para a mulher, como se fosse uma coisa, né, característica dessa fala, dessa escrita feminina, porque não é isso, né, não é sobre isso. Mas é a gente resgatar certas noções, como eu resgato ali da própria noção do que significa amor no contexto cultural, né, do que significa todos esses afetos no sentido de buscar, inclusive, algo revolucionário aí, né, buscar uma transformação social, buscar uma outra noção de existência, buscar uma outra noção de como a gente se organiza em coletivo, né, então o amor pode e deve estar nesse lugar, né, e ele não está num lugar menor e dessas discussões não são menores, né, então acho que foi interessante também eu ir conseguindo fazer essa reconciliação com esse outro lado meu, né? Porque tinha esse lado que ficou durante muito tempo muito duro pelas próprias questões, pelos próprios lugares onde eu, né, circulava de uma certa maneira, e depois eu fui, né, caminhando e tentando juntar. Inclusive a psicanálise veio daí, porque eu vou fazer sociologia, então eu desisto das belas artes, vou para a sociologia porque tinha também muito essa coisa, eu sempre... Eu pensava na época, inclusive quando eu fui para fazer faculdade, falava, bom, eu gostava muito da psicologia, mas eu confesso que eu achava, estava falando isso com a Patrícia outro dia, né, que eu achava meio pequeno burguesa, né, essa coisa a gente discutir. Total. Aí eu ficava assim nessa uma certa crise, né, porque tinha... E aí eu falei, não, vou para sociologia porque queria discutir isso dessa forma, né, de uma maneira... pensar os problemas de uma maneira cultural, pensar na cultura e como essa influência, né, faz com que a gente tenha a realidade que a gente tem. Então, mas aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que esse lugar também é da psicanálise, né, e eu acho que é muito importante, né, Ana Laura talvez falar sobre isso, mas eu acho que é importante a gente pensar desse impacto da cultura. A gente estava falando aqui antes do podcast começar sobre isso. No né? aquecimento. Exatamente. Então, acho que é muito... também é importante ter esse lugar também dessa discussão, até na própria escrita, quando a Patrícia pergunta, né, a importância dessa escrita e etc., para a gente trazer, e a gente tem, eu sei que tem uma certa resistência, às vezes, né, por alguns psicanalistas, por algumas sociedades psicanalísticas, inclusive, e que eu entendo, né, porque tem que se ter um certo cuidado também, né, até onde se avança e até onde certas discussões permeiam, mas é muito fundamental a gente falar sobre essas questões sociais e culturais e como elas estão inseridas no universo psíquico das pessoas de maneira geral. Você vai analisar uma mulher em todo um contexto onde uma mulher vive numa sociedade que é patriarcal, que explora e que tem todas essas questões, essas microviolências que são imperceptíveis muitas vezes até para nós, mulheres, né, que a gente foi perceber ao longo de uma luta que vai progredindo, etc., mas a gente se dá conta disso agora. E como que a gente faz e como que isso está na clínica, né? Eu acho que é muito importante, porque essa escrita e todo esse debate que vem a partir dessa nova produção, né, que não é uma produção que nega o que se avançou até aqui, mas que acrescenta, né? E como que a gente faz para juntar essas coisas, para trazer esses elementos, para entender também certos contextos e certas formações. A gente fala dessa descolonização do psíquico, né, dessa necessidade da gente pensar como que a gente se estruturou como sujeito, né, a partir
do contexto social onde a gente vive. Então, eu acho que escrever, para mim, hoje, também tem esse lugar, sabe? Que aí vem recuperar também essa militância. Então, ao mesmo tempo, recupera esse lugar, assim, qual é o objetivo da minha escrita? Claro que nem toda escrita tem que ter objetivo nenhum, cada um, né, escreve. Claro. Mas no meu lugar de escrita, tem essa de alguma forma, uma tentativa de repensar, né, essas configurações, de alguma maneira, enfim, com toda... Eu sei que é muito pequena essa contribuição, mas é tentar, de alguma maneira, a gente pensar novas possibilidades, assim. E acho que essa escrita tem a ver com isso hoje, né? Pelo menos é o que eu penso em relação ao livro. É como que a gente traz essa noção também do psíquico, do social, né? Para a nossa discussão psicanalítica aí do psíquico. Posso só acrescentar uma coisinha a partir do que a Ingrid falou, que eu acho tão interessante, porque eu também fui militante secundarista. Ah, que maravilha! Você vê quantas afinidades. A gente se encontra, não é por acaso. E eu ficava lendo Rosa de Luxemburgo, na Praça Pedro de Toledo, em Araraquara, no sábado à tarde, com 14 anos de idade. Depois ia panfletar, né? Mas eu achei muito interessante o que você falou da escrita como uma espécie de resgate da militância. Achei isso tão interessante, eu nunca tinha pensado nisso nesses termos, mas eu me identifiquei com o que a Ingrid falou, porque se fala muito de uma suposta escrita feminina. E eu não gosto muito disso, porque eu acho que isso dá muita consistência, assim, ontologiza muito o adjetivo feminino, assim. Mas eu acho que, em contrapartida, e não é a mesma coisa falar escrita feminina e falar isso que eu vou falar agora, eu acho que a escrita tem sim um papel importante para as mulheres. Sim. Nesse momento histórico em que nós nos encontramos, em que as mulheres são corpos que historicamente sofreram todas as consequências do patriarcado, da sociedade patriarcal, da misoginia, do machismo estrutural, etc. Porque nós não tínhamos direito a escrever. E curioso, quer dizer, a escrita aí como a gente ganhar voz, a gente poder ter voz. Então eu acho que o papel da escrita, lembrando agora, né, inclusive da Virginia Woolf, né, Um Teto Todo Seu, o fato da gente poder ter um teto, poder ter condições, aí um teto no sentido literal e no sentido metafórico também, poder ter condições da gente escrever é uma maneira da gente resgatar a nossa voz. Então, te agradeço até por... fiz essa articulação agora, mas achei bem importante, assim, o que você falou. Não, perfeita, porque, inclusive, eu trago muita referência a Michelle Perrault, que é uma historiadora que traz muita coisa, né? E eu acho que é interessante resgatar a partir dela essa noção de que quando a gente reescreve a história das mulheres, a história das mulheres, né? A gente reescreve a história do mundo. Porque toda história é contada a partir de um ponto de vista. E ela é contada a partir de um determinado ponto de interesse. Então, quem conta a história, ele parte de um lugar que lhe interessa contar a história daquela maneira. Então, se a história é contada a partir dos homens, a partir de uma noção de uma sociedade que é patriarcal, é claro que ela vai esconder uma série de outros detalhes, não só detalhes, não são detalhes, né? Mas são coisas que marcam a história. Então, a gente fala, por exemplo, a Revolução Russa, da própria Revolução Francesa, que começa com as mulheres, que é, né, toda uma revolta das mulheres que fazem a Marcha Versalhes. Eu que sou corredora, tem até corrida hoje. Tem. Do percurso que elas fizeram da Marcha de Versalhes. Exato. E que agora que é falado, né, que é uma coisa das mulheres e tal. Mas, assim, isso não estava nos livros de história. Né? Então, grandes revoluções foram feitas, começaram com as mulheres. E isso não é colocado, isso não é contado. Portanto, por isso que é tão importante, como você disse, escrever, quando as mulheres escrevem, elas escrevem a partir de um outro ponto de vista. E, portanto, elas não escrevem só a sua própria história, elas reescrevem a história do mundo. E a própria noção de mundo que a gente tem, ela cai por terra e né, a gente pode repensar, ver a coisa de uma outra maneira. Eu acho que isso que você falou é sobre isso, é fundamental. Assim, não, né, como você falou, nem todo psicanalista ou nem todo mundo vai querer falar e partir a partir né, dessa noção de escrita, mas eu acho que tem a sua importância e a gente resgatar e talvez, inclusive, pensar a própria psicanálise, escrever mais sobre a psicanálise e o feminismo, por exemplo, que é uma coisa que a gente estava até falando aqui um pouco antes, né?
que é muito pouco falada no Brasil, né? Sobre gênero, psicanálise e como que o feminismo se insere nisso, né? Inclusive tem uma longa histórica, um acirramento entre a psicanálise e o feminismo. Sim. Né? Isso é uma coisa... Onde que a gente encontra os pontos de interseção? Porque tem. Nossa, muitos. Eu passo a vida, né, tentando alinhavar, fazer esse bordado. E fico ali, né, na corda bamba de sombrinha. Necessário, né? Ingrid, no seu livro Para Revolucionar o Amor, a Crise do Amor Romântico e o Poder da Amizade entre Mulheres, você diz que, né, o livro é um produto do seu próprio percurso analítico. Eu te perguntaria em que medida e o que te fez pesquisar a amizade. Então, eu acho que essa coisa... Aí entra, mais uma vez, como eu digo, essa noção de amor romântico, ela inunda, de uma certa maneira, o psiquismo das mulheres, né? Assim, de uma certa forma, a gente cresce e, de uma maneira geracional, a gente vai reproduzindo uma noção de amor. E uma noção de amor que é falha, que a gente precisa dizer que é construída também historicamente. O amor romântico é algo extremamente recente na nossa sociedade. Ninguém casava por amor, não tinha essa ideia, né, de que se casa por amor. Era um negócio, era explícito. Um negócio. Exatamente. Dote, tudo. E aí começa uma revolução, toda uma ideia a partir da revolução capitalista que começa a organizar a vida social e precisa organizar as pessoas. Porque, até voltando aqui, eu até falo no livro, por exemplo, as coisas vão mudando as noções sobre as coisas. Então, a loucura, por exemplo, né, que a gente teve, o Foucault fala muito bem sobre isso, sobre essa institucionalização da coisa dos espaços para controle das pessoas, né, e controle dos afetos e controle das relações. Então, você cria os sanatórios, por exemplo, que é uma coisa que não existia. Então, o louco, né, de hoje, o louco de pouco tempo atrás era... Há pouco tempo, mas na Grécia Antiga, por exemplo, o louco era o sábio, né? Diógenes seria considerado um louco, que andava, né, nu pela rua, ia lá e provocava até Alexandre o Grande, e era considerado um grande sábio, a ponto de Alexandre ir lá e fazer reverência a ele. Imagina quem seria Diógenes hoje, né? Porque você precisa controlar esses corpos. Então, da mesma maneira, a noção de amor romântico, ela passa por uma noção de controle desses corpos. E como é que se dá o controle do corpo feminino a partir daí? A função do cuidado, né? Você privatiza essas relações e você coloca a mulher dentro do ambiente familiar, conjugal, né, como principal fonte, organização da vida dessa mulher, né? E é o homem esse lugar de provedor, que já mudou também, quer dizer, a coisa só piora para a mulher, porque a mulher agora assume todas as funções, né? Mas o fato se organizava a sociedade a partir daí. Então, a mulher começa a entrar ali dentro dessa organização a partir da função que ela tem da maternidade e do cuidado. Tudo bem que se tenha a função e tudo bem que se queira ocupar esse lugar. O problema é quando você cria toda uma noção e um discurso, e aí entra o Foucault de novo, quando ele fala, né, o quanto que o discurso, o quanto que a linguagem, ela é mais poderosa do que guerras, ela é mais poderosa do que canhões, porque você entra de tal maneira, né, na subjetividade das pessoas, que você faz com que essas pessoas se coloquem numa situação de elas próprias exercerem um controle sobre si. Né? Elas próprias não conseguem fugir desse status quo, da maneira como as coisas são. É a própria noção de discurso, né? Exatamente. Quer dizer, cria-se uma tecnologia discursiva que aliena o sujeito e faz com que ele seja uma espécie de servidor voluntário daquelas coordenadas de poder, né? Exato, e acha que não tem outro caminho, porque é assim, né? Porque é assim que funciona. Então, a mulher que se sente extremamente pressionada à maternidade, pressionada a casar, né? E quando isso não acontece, se sente fracassada, porque aí entra esse lugar, quer dizer, você se pune, né? Você você diz, não, eu sou uma fracassada porque eu não tenho o amor romântico. Então, aí que está o problema. E isso tá colocado para mim como pro todo o meu universo em volta de mim, né? Para as amigas, para as pessoas que eu conheço, para as pessoas com quem que eu analiso. Então tudo tá, de uma certa forma, é difícil fugir, porque até quando você foge, você gera também o sofrimento por você não ocupar, né? Porque também não é fácil,
né? Sair dessa e não querer isso para você é extremamente doloroso também. Porque a tendência é que você queira seguir a manada, porque é menos sofrido, mas não é também, né? Enfim. O fato é, eu escrevo a partir desse lugar. A partir dessas provocações que eu faço a mim mesma, desses desconfortos que eu também tenho, porque é o que eu falo, não é racional, né? Se fosse, a gente precisava fazer terapia. Se não fosse, não existia psicanálise. Claro, a gente não é, como o Freud diz, senhor no nossa própria casa, né? Então, parte disso, parte desse lugar onde eu me encontro também nesse desconforto, onde eu encontro esse desconforto também em outras mulheres. E a amizade, retomar a amizade, que eu acho muito importante, porque a amizade sempre ficou, principalmente para as mulheres, relegada a um lugar menor. A amizade, ela historicamente, né, Aristóteles fala disso, os grandes filósofos, a amizade, inclusive, é a coisa mais importante das relações, nem falava em amor romântico na Grécia Antiga, né? A filia, exatamente. Então, assim, um homem morria pelo amigo, mas não morria pela mulher dele. Sim. Né? Então, a amizade, ela tem um lugar estratégico, inclusive, para a gente pensar na filosofia, etc. Ela tem esse lugar estratégico na formação da sociedade, porque você só pode ter coletivo, você só pode ter uma sociedade que vive, de uma certa maneira, na perspectiva de comunidade, se você tiver a amizade como horizonte. Né? Não é à toa que o Achille Mbembe fez o Sociedade da Inimizade, porque a gente vai caminhar, né? Enfim, a sociedade nossa é uma sociedade formada para a inimizade, para o individualismo, para você brigar com o outro, para competição e tal. Então, eu quis resgatar a amizade como central, né? Então, por isso que eu falo, a amizade feminina não é um alento da solidão, sabe? Não é essa coisa, parece uma coisa meio menor, tipo isso, é coisa de mulher, que bonitinha, são amigas, a gente se ama. Não, não é sobre isso. É sobre a gente pensar a amizade como um norte de organização da sociedade de forma que a gente resgate as noções de comunidade que a gente perdeu, né? Porque isso faz parte de uma estratégia. E acho que é bem importante isso que a Ingrid fala, porque é curioso como a gente vai percebendo que são dois amores que são os dois pilares da família burguesa e, portanto, de toda a organização da sociedade capitalista, que não deixa de ser um patriarcado já decadente também. Isso é uma outra coisa curiosa, o que não quer dizer que ele não esteja em plena vigência da sua força, mas é o pai declinado, né? A gente observa isso na própria psicanálise, quer dizer, o pai da Dora é um pai impotente e que fica esperneando e, de alguma maneira, orienta todos os seus poderes, seus pequenos poderes para dentro da família, já que ele perdeu o poder lá fora, porque agora o Estado é superior a ele, ele também está submetido ao Estado nas sociedades capitalistas. Mas é interessante como o amor romântico e o amor materno são os dois pilares, quer dizer, fazer as mulheres acreditarem e aí virarem servidoras voluntárias da manutenção desse status quo pela via do amor, que gera isso que você coloca tão bem no seu livro, assim, uma hierarquização dos afetos. Porque não se trata, como você bem diz, de inverter a ordem das coisas ou de negar que existam múltiplos afetos. O problema é esses dois afetos, o amor materno e o amor romântico, terem sido colocados como, primeiro, naturalizados, né? Como se eles não tivessem uma história. E segundo, colocados numa espécie de prateleira lá, para usar o termo da Valesca Zanello, né? Como se elas fossem tipos de amor superiores, espontâneos e que elevassem o ser humano que o sente, né? Assim, então ele não precisa de mais nada porque ele já tem o homem amado e os filhos, assim, isso é absolutamente ideológico. Basta. Exatamente. Mas o que vocês acham dessa coisa, porque como que a gente faz, porque é um luto, né, também, essa coisa do amor romântico para as mulheres, como que pensar isso do ponto de vista da psicanálise, para repensar também essa coisa do próprio desejo, né? Porque o nosso desejo estava muito implicado, a noção, a ideia de desejo para a mulher, né? Então você sempre coloca na relação conjugal, na relação amorosa. Como é que faz isso, o desafio para pensar a psicanálise? Eu não sei se dá para a gente generalizar, né? Mas eu posso falar um pouco do que foi a minha experiência, assim, porque eu acho que você diz isso no seu livro e eu acho que é quase impossível a gente pensar esses processos sem se implicar neles. Sim.
E aí você traz uma coisa muito importante, que é o quanto é doloroso passar por isso. E eu te digo mais, eu acho que a minha análise me deu condição de possibilidade de uma abertura de visão que fez com que eu pudesse, mesmo depois de terminar a minha análise, seguir no meu processo de desalienação. Eu diria que esse processo continuou como um efeito, uma espécie de onda se propagando. Ele não terminou no final da minha análise. No final da minha análise, eu ainda estava profundamente alienada em relação a uma série de coordenadas socioculturais e políticas que hoje eu percebo que eu estou muito menos, embora eu acho que é impossível não estar de todo, porque nós vivemos nessa sociedade. Então, a gente segue sendo cooptada pelo machismo, e também pelo racismo, e também pelo capacitismo, e também pelo classismo e tudo isso. Mas, de alguma maneira, a gente pegou a visão. Eu acho que é isso, a gente pegou a visão, depois que a gente pega a visão, a gente não consegue mais deixar de ver. A gente estava falando sobre isso, né, Ingrid? Já a gente começa a ver machismo em tudo. Não é que a gente ficou paranoica, é que o machismo está em tudo. Como as pessoas negras falam, a gente começa a ver racismo em tudo. Claro, porque o racismo está em tudo. Então a gente vai se desalienando, e é um processo que eu acho que vai durar o resto da vida. Então acho que tem vários lutos, e eu vejo como isso mudou a minha escuta com as minhas analisantes também. No sentido de quando elas começam a falar disso, você, ao invés de tampar o furo e dizer assim, não é bem assim, né? Não, lógico que a gente, como analista, não vai falar isso, não é bem assim e tal, mas a gente vai dizer, mas por que você está pensando, né? Uma outra maneira de dizer, por que você está pensando isso? Mas será? Você, por exemplo, dizer assim, bem, talvez seja um luto a ser feito. Não vai haver o amor que vai te completar e tal. Você mudar é um deslocamento mínimo, é uma mínima diferença entre uma intervenção que vai por uma via machista e por uma via de escuta que permite ao sujeito sair. A gente não vai ficar fazendo militância, discurso feminista atrás do divã, até porque a gente sabe que isso não adianta. A gente estaria abrindo mão da psicanálise ali. Isso a gente vai fazer na rua, né, contra a gravidez, de como é que a criança não é mãe, essas coisas absurdas que a gente tem que gritar no meio da rua, a gente vai continuar gritando, mas atrás do divã não adianta a gente ficar gritando desse jeito, né? A gente sai da nossa posição. Mas o que eu acho que aconteceu comigo foi um ponto central que você toca no seu livro, que você falou agora também, que é a questão da solidão. Eu acho que é aí que a turma pega, que esse discurso pega a gente. Eu vou ficar sozinha. Então, o meu processo de luto em relação a isso e de trabalhar essa abertura para deserarquizar, não sei se existe essa palavra, né? Entre os afetos, essa deshierarquização dos afetos que foi implantada como um chip na gente, assim, foi essa sacada de que você não está sozinho necessariamente. Não estou falando da solitude, da solidão estrutural que todos nós temos que nos haver, independente de estarmos num amor romântico ou não, de sermos mãe ou não, né? A solidão existencial. Não, estou falando da ideia de que você vai ficar sozinho mesmo, de que se um dia você adoecer, como que vai ser o meu envelhecimento se eu não tiver alguém? Ou mesmo a questão da liberdade sexual, se eu não tiver um parceiro, não vou transar mais. Isso é uma fantasia que acomete muitas mulheres dentro dessa lógica de que a liberdade sexual é uma coisa a ser evitada por mulheres de família, né? Então, você saber que você pode ter uma liberdade sexual, você saber que você não vai estar sozinha, que você não precisa envelhecer sozinha, né? Que na hora que eu me ouvi nos últimos anos, falando isso para amigas, inclusive. Mas você não entende, eu não tenho rede de apoio, eu estou sozinha. Eu digo, você nunca mais diga isso na minha frente. Você não está sozinha, você pode me ligar a qualquer hora do dia, da noite, que eu vou estar aí. Amigos, às vezes, que até moram fora de São Paulo, eu vou pegar o avião e vou estar aí com você. Como se eu fosse uma irmã, um marido, uma esposa, um filho. Por que a gente está colocando na família, né? E mais ainda na família conjugal, mas às vezes na família um pouco estendida, nesse sentido de família de origem, né? A gente precisaria também se perguntar isso, porque às vezes a gente tem amigos que são muito mais próximos e com quem a gente pode contar muito mais do que... Ainda mais agora com essa explosão que aconteceu aqui, né? Com o negócio de bolsonarismo e tudo, quer dizer... Então,
quando eu me ouvi falando isso para amigas, entende? Eu percebi que eu também não estava sozinha. A gente nunca lançou mão desse recurso incrível que a gente tem, que é a amizade. E isso, para mim, mudou a minha vida, assim, sabe? Não é substituir uma coisa pela outra, se fechar, ter bons encontros amorosos, né? Mas a parceria que você pode ter com amigas. E daí eu acho que começou a abrir para amigos homens também, que é outra coisa que sempre foi, de alguma maneira, estigmatizada. Não há amizade entre homem e mulher. Sempre tem alguma coisa por trás. E é curioso como as pessoas ainda continuam atribuindo isso, né? Você não pode ter um amigo que as pessoas já inventam que você tá tendo um caso, tem alguma coisa e tal. É uma coisa muito cruel, né? Porque a amizade realmente é um laço assim essencial, como você disse, é um laço político, no sentido de que ele é humano, ele organiza a polis, a cidade. Exatamente. E quando você fala dos homens, porque é essencial também pensar essa questão da amizade para os homens, porque a amizade masculina, o que se vê, o que se percebe, é que tem um outro modus operandi, né? As mulheres, ela tem uma coisa mais visceral e tal, uma troca, e que os homens, e que você vê isso em resultados. Os homens são os que mais se suicidam, porque os homens são os que menos conversam, né? E não tem esse espaço para diálogo, para conversa, para falar sobre o que está sentindo, para dizer que está triste, para dizer, né? Enfim, porque isso é cultural. Né? Não é porque se cobra também dos homens uma determinada forma de agir, de ser no mundo, que também é extremamente pesado para os homens. Né? Então, quando a gente, nesse sentido, né, de pensar que, enfim, essa falta de comunicação pode gerar um sofrimento muito grande. E eu vejo muitos homens sofrendo por isso, porque não tem esse espaço também. Então, acho que é importante a gente pensar da amizade, como você falou, não é só a amizade entre mulheres, eu falo aqui, como algo organizativo, inclusive da noção de alteridade, porque a noção de alteridade que a gente tem, se for pensar quando a Simone de Beauvoir fala, né, a mulher se reconhece a partir que a mulher é esse outro, porque se reconhece a partir desse sujeito universal que é o homem, porque numa sociedade que diz que o homem é o centro do universo, inclusive nos livros, quando você lê Humanidade, você lê os homens, né? A gente tinha isso agora, vai mudando, mas é isso. Então, a mulher se reconhece a partir desse outro. Então, como esse outro valida essa existência, como esse outro diz, né, que é a partir do amor. Então, essa existência é validada a partir desse outro que te elege como objeto amoroso. Né? E esse é o grande problema. Então, quando a mulher começa a ter um outro que é a alteridade, que é uma outra mulher, né, que é uma mulher, como você diz para tuas amigas, bom, você não está sozinha, isso muda completamente. Porque, inclusive, muda a forma como você falou, não substitui o outro, mas, inclusive, fortalece essa mulher para que ela tenha amores mais saudáveis, amores mais plenos, porque ela pode viver esse amor não pelo medo da solidão, que é uma fantasia, inclusive, porque se a gente for ver na realidade, muitas mulheres ficam sozinhas quando tem uma doença, quando envelhecem, né? Então isso não é nenhuma garantia. Onde que está esse lugar onde a gente acreditou, né? A gente criou essa fantasia de que esse amor protege, de que esse amor é eterno, de que esse amor vai te acolher no futuro, na velhice, na doença. A maior parte das mulheres está sozinha nas relações a dois, né? Heterossexuais. Sim. Essa que é a verdade, a gente escuta isso na clínica. Exatamente. Era isso que eu queria perguntar para vocês. O que vocês recolhem hoje na clínica? Quais são as questões das mulheres hoje? Isso mudou? São as mesmas questões de sempre? O que vocês têm observado? Pode falar. Não, eu ainda acho que essa questão do amor romântico, ela permeia e muito, né, as falas na clínica, ela é um sofrimento ainda real, e eu vejo isso, inclusive, pelo próprio livro, quantidade de mulheres que vêm comigo, vêm falar, porque é isso, e tem também, e que é muito importante dizer, não se há uma cobrança, e nem porque se escreve ou se fala sobre isso, você está alheia a sentir tudo isso, todas essas dores, né? Isso é algo que a gente vai elaborando e elabora em terapia e elabora na vida o tempo todo.
todo, né? Então é muito importante para essas mulheres também não se cobrarem nesse sentido, porque também tem esse outro lado, né? Uma cobrança muito grande para que tenha isso resolvido. Não, olha, tem tantas mulheres, estão vendo? Elas estão resolvidas aqui, elas, né? Não acreditem nisso, né? Isso é um processo que a gente elabora juntas. E eu acho que tanto na clínica quanto com outras mulheres. Quando eu falo do Clube do Livro, né? Até conversei com a Patrícia no outro dia, que eu estava super cansada, fui participar de um Clube do Livro de mulheres e tal, já era tarde, fui lá. E eu saí de lá tão renovada, porque elas disseram assim, não era só um Clube do Livro, né? Elas conversavam sobre vários temas que permeiam essas vidas ali. Tinha uma que estava em depressão e criou o clube, e hoje ela, né, tá ali com as amigas e elas têm esse espaço, esse amparo. E tinha uma outra que tinha um marido que não queria nem que ela participasse do clube, porque achava que o clube estava mexendo com a cabeça dela. Que estava mesmo. Estava mesmo. Mas olha que incrível, né? Olha que incrível. É um clube de leitura. Eu falei, é muito mais do que isso. É que desloca para outras questões, para outros lugares. Exato. Né? Você falou da Virginia Woolf do Teto, você até falo dele no livro, né? Um Teto Todo Nosso, porque é isso também, né? Você vai criando nesses coletivos outras escutas, né? Outras coisas que você fala que você não pensava antes e que você vendo em outras mulheres, nessa alteridade, né? Que é importante ter em outras mulheres, você alguma coisa vai mexendo ali, né? E vai mexendo, e vai mexendo. Então, eu acho que na clínica ainda tem muito isso, ainda é um sofrimento real, a gente não pode reduzir isso. Né? Mas eu acho que também vai mudando outros aspectos, só o fato da gente estar debatendo isso, só o fato da gente estar conseguindo nomear isso, né? Só o fato da gente estar vendo que isso é uma das possibilidades, né? Eu acho que já é um avanço enorme, assim, eu já vejo esse avanço também na clínica. Eu concordo com a Ingrid, acho que tem pequenos deslocamentos que a gente já começa a perceber. Eu acho que as mulheres, elas estão um pouco mais advertidas, assim, elas estão começando a achar um pouco suspeito algumas coisas. Isso eu estou achando bem interessante. Acho que tem mais mulheres do que quando eu comecei a clinicar, por exemplo, se dando ao direito de questionar e de, inclusive, decidir que não querem ser mães. Lógico que sempre houve mulheres que não queriam ser mães, mas a culpa que isso trazia, não acho que isso foi eliminado de maneira alguma, mas eu acho que isso já foi modulado, assim, eu acho que elas conseguem declarar isso, assim, de uma maneira menos culpada do que já foi antes. Eu acho também que essa questão dos relacionamentos continua tendo um peso muito grande, e acho que a Ingrid tem toda a razão. Não dá para a gente entrar numa coisa super egóica de, assim, quase que imperativo da mulher sair disso, assim, e tampouco é tão simples você conseguir desprogramar um discurso tão forte que sustenta. A gente está falando de um discurso que sustentou a sociedade capitalista durante séculos. Igual no filme da Barbie, que eu acho deliciosa aquela cena, que depois que ela faz aquele discurso incrível, a personagem humana, né, a moça, elas vão lá e desprogramam as Barbies, elas vão sequestrando as Barbies e vão desprogramando, aí uma vai acordando, assim. Quem dera fosse tão simples. A gente não desprograma assim de uma maneira tão fácil, com um discurso absolutamente correto e até comovente, aquele momento do filme, assim, eu lembro que assisti com a minha filha, fiquei comovida, assim, porque realmente taca na cara da gente, é um tapa na cara, né? Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Por isso que a gente é psicanalista, é um longo processo. Mas eu percebo que as mulheres já estão um pouco mais advertidas. Eu acho que elas já estão fazendo alguns questionamentos que há 20 anos atrás, 30 anos, não faziam, pelo menos não de uma maneira tão espontânea. O que não significa conseguirem sair e deixar de repetir, porque a compulsão, a repetição é algo que faz parte da servidão voluntária também. Tem uma coisa chamada gozo, que faz com que as pessoas sejam cúmplices de alguma maneira daquilo que as faz sofrer, né? E a gente sabe o quanto é difícil. Mas eu concordo que a gente está progredindo, acho que há esperança. O que vocês pensam sobre a rivalidade feminina? Isso existe? É um mito?
Foi uma coisa que colocaram na nossa cabeça? Então, bom, eu digo no livro que isso faz parte do discurso, né? A organização das mulheres ou a organização das pessoas, né? Ela é o que faz as grandes revoluções, ela é o que faz as grandes mudanças no mundo. Então, as mulheres que tinham um modo de vida que era diferente, no sentido de se organizar mais coletivamente, trago ali o exemplo da Silvia Federici, né, quando ela fala das madrinhas, né, que essa coisa do Godmother, que tipo ela tinha, que depois vai para o gossip, né, que ela faz que aí entra a linguagem, exatamente isso, é o discurso, né, que era algo no sentido de que eram mulheres que apoiavam outras mulheres, eram mulheres que quando apoiavam a prole, cuidavam uma da prole da outra, vivia-se de uma maneira mais comunitária nesse sentido, né, as famílias, por exemplo, os pobres não casavam. Porque, mais uma vez, o casamento era uma coisa para os ricos, para as famílias, para passar poder ou não e tal. Então, nesse caso, eles viviam de outras maneiras, de uma maneira mais comunitária. Não estou aqui dizendo que era o melhor do mundo, não é isso, né? Mas é dizendo no sentido de como a coisa funcionava. Então, quando a gente vê, por exemplo, na Idade Média, as mulheres consideradas bruxas, etc., tinha tudo uma relação com isso também, de controle desses corpos, né? Uma mulher que tinha uma sexualidade diferente. Essa mulher era taxada de bruxa. Então, essa coisa, a origem da palavra inveja, né, que vem de olho maligno, que vem da mulher, o olho maligno da mulher sobre outra mulher. Então, dizia-se, quando essas mulheres se reuniam, que elas se reuniam para fazer o quê? Maledicências, falar mal dos maridos, falar mal dos homens, etc. e tal, que aquilo era perigoso, quanto qualquer semelhança com o que a gente vive hoje, né? Enfim, não é coincidência. Então, o que a gente vê é de fato uma perseguição a esses grupos. Então, quando eu digo que a gente... Até eu dou o exemplo lá da Marcha Versalhes, que deu origem depois à Revolução Francesa, que depois da Revolução Francesa, o grupo de mulheres que se reuniam era proibido. Um grupo de mulheres se reunir mais de 10 mulheres. Por que será? Né? Motim. Exatamente. Tudo vira medo de motim. Porque, né? Eles precisaram delas, agora não precisa mais. Então, vamos conter, né, qualquer possibilidade de alguma coisa que vá contra o que esse status quo aqui. Então, eu acho que tem essa coisa da rivalidade feminina, ela foi sendo criada nesse momento, nessa coisa, nesse discurso, né, que vai colocando a mulher, e aí você vai vendo vários nomes, assim, você vai ficando tão triste, decepcionada, né, com aqueles, às vezes, os filósofos que você segue, que você gostava, que você lia, e que você fala, meu Deus, Aristóteles tratava as mulheres quase como, né, uma coisa selvagem, animais, não tem condições no sentido biológico, é como se a mulher não fosse dotada, né, de características. É interessante, assim, né? A gente fala do binarismo, mas na Grécia a mulher era um homem inacabado, né? Sim. Um homem inacabado, que não era nem sequer, não havia o binarismo. O binarismo, por incrível que pareça, já foi um avanço histórico para as mulheres. Exatamente. Então a mulher era retratada de uma maneira quase que selvagem, não no ponto de vista do que seja bom ser selvagem no sentido, né? Mas era uma coisa assim animalesca, que ela não dava conta, né, de algo como a amizade, que era considerada uma grande virtude. Então, a mulher não é virtuosa como o homem a ponto, por exemplo, de conseguir, né, de ter amizades verdadeiras, etc. e tal. Então, isso vai sendo criado nesse discurso justamente para evitar essa organização, de uma certa maneira, feminina. E aí tem uma coisa, o Winnicott traz isso, né? Que o homem tem um certo medo, que é um medo meio quase inaugural, dessa mulher que cria, né? Que tem o poder da criação. E aí eu falo no livro dos próprios matriarcados, as sociedades nem sempre foram patriarcais, a gente tem menos tempo de patriarcado do que o restante, né? Exato. Enfim. Então, existe também um medo aí, talvez até inaugural, nesse sentido, dessa mulher como força de criação, sabe? E que a gente vai vendo, então, nesses discursos do dividir para conquistar, que é usado muito qualquer estratégia de guerra, divide-se para conquistar. Então, divide-se as mulheres para que elas, inclusive, quando você divide, você controla melhor essa mulher na função do cuidado, essa mulher na noção de maternidade e amor, né? Desse amor abnegado, de quem cuida da família e não cobra nada por isso, né? Como a Silvia Federici fala, que você chama de amor, chama de trabalho não remunerado. Exato. Então você controla muito mais esses corpos, quanto mais você divide, quanto mais você isola,
né? Então, acho que tem uma estratégia de isolamento. A rivalidade feminina a gente vê na prática, gente, que não é assim. Você vai em qualquer comunidade favela do Rio de Janeiro, você vê que quem se ajuda são outras mulheres, né? Você vê quando uma mulher tem câncer, quando uma mulher fica doente, em muitos casos os homens abandonam, quem cuida é uma outra mulher, é uma amiga, é uma mãe, é uma filha. Então, essa conta não fecha na realidade, né? É interessante isso, né? Como o discurso vai se apropriando de algumas características que são do próprio sujeito. Assim, se a gente pensar a questão da rivalidade, é uma questão ali trabalhada pelo Freud. A rivalidade entre os irmãos é uma coisa edípica. Sim. É estrutural no ser humano, assim como a inveja. Então, o narcisismo das pequenas diferenças. O narcisismo das pequenas diferenças, a inveja que foi tão trabalhada pela Melanie Klein. Sim. Enfim, são afetos e são idiosincrasias e conflitos fundamentalmente edípicos, ou seja, constitutivos da subjetividade. Então, o que o discurso faz é instrumentalizar isso, que já existe, que por isso que a psicanálise está aí para justamente propor que isso precisa ser tratado, porque se isso não é tratado, isso vai gerando uma série de questões sintomáticas que vão, na verdade, impedindo o sujeito de amar e trabalhar, sejamos freudianos, né? Assim, e o discurso, de alguma maneira, vai se apropriando, vai colonizando isso que é próprio do ser humano e que é sintomático nas relações de uma forma em geral, e vai, de alguma forma, instrumentalizando isso de modo a produzir dominações. De grupos também. De grupos, de determinados grupos. Então, segregações, que, por sua vez, depois acabam desembocando em concentrações, o que é o pior dos casos, né? Mas é curioso como o efeito disso. Então, é claro que não é uma teoria da conspiração o que a gente está falando aqui. Não é que meia dúzia de pessoas se reuniram um belo dia e falaram assim, vamos espalhar fake news de que as mulheres são rivais e que elas são invejosas e que elas ficam fofocando. Porque, como você disse, inclusive, quer dizer, se a gente pega a história da humanidade, outras configurações, seja num recorte temporal, seja num recorte sincrônico, mas em culturas diferentes, a gente vê que não é assim. Então, como é no Oriente, por exemplo, como é nos povos originários, povos indígenas aqui das sociedades americanas, que sempre houve ali uma distribuição. Eu lembrei daquele texto super bonito chamado Arco e o Cesto, né? Então, as funções ali de configuração de gênero pelas tarefas, né? Que as pessoas vão fazendo, e ali, às vezes, inclusive, às vezes, independente até do corpo biológico, se alguém se alinha mais com uma tarefa de cá ou com uma tarefa de lá, isso é lido como sendo, então, algo que a gente chamaria de homem ou mulher. Se a gente pegar o mundo árabe, o que é que a gente fala muito do que se passa nos haréns do lado do homem, né? Mas a gente não tem muitos testemunhos do que essa mulherada toda que ficava ali ficava fazendo, alguma coisa elas ficavam fazendo. Mesmo na Grécia, elas não eram consideradas homens por quem? Pelos homens. Mas enquanto isso elas estavam ali, as mulheres de Atenas, fazendo o quê? Elas estavam, alguma coisa elas estavam fazendo. Então, também tem isso, a gente não tem muita notícia, porque elas não escreviam, porque a gente não tem testemunho, porque a gente não tem documento de como eram essas sociedades ágrafas, essas configurações. Mas o que a gente recolhe do que sobrou disso, de alguma maneira, é o que você disse. Quando a gente pega a vida comunitária, são as mulheres se apoiando. Então, é curioso como também essa ideia da rivalidade é uma ideia pequeno-burguesa. Sim. Que mulheres que ficam rivalizando entre si, fazendo fofocas, o que de fato acabou sendo produzido efetivamente. A gente foi criada assim, para a amiguinha ser, no fundo, a rival. Não confie em mulher, não tinha muito isso? Sim. Né? Você não pode confiar, a mulher não é confiável, né? Mulher só fica falando uma da outra. E, de fato, isso acabava acontecendo num determinado nicho ocidental, pequeno burguês, branco. Né? É muito diferente da noção de quintal, por exemplo, de quilombo. Sim, quilombos. Né? As aldeias, os quilombos, os quintais, sempre foram território feminino e as mulheres estavam sempre ali. Eu lembrei dos filmes também, né? O Gabê, que as mulheres ficavam ali
tecendo, né? Ou como Água para Chocolate, enfim, eu estou lembrando agora de alguns filmes que tratam dessa outra dimensão da rede de apoio das mulheres, digamos. Né? Porque não é só uma questão da mulher, mas é exatamente o que você falou, assim, a gente tem uma noção a partir das sociedades ocidentais, mas o que ainda tem sociedades matrilineares no mundo, claro, milhões de habitantes, né, muito só na China, na Indonésia, etc e tal, que é uma realidade, é uma configuração completamente diferente. Homens e mulheres, como você falou, cada um, né, tem ali as suas funções dentro da comunidade, você não tem essa noção de hierarquia, não é a mulher, né, batendo nos homens e diga, faça isso, né? Parece que é uma como coisa se fosse uma assim, inversão. uma né? inversão, Só, né? Então exatamente. põe a mulher num lugar que é que o patriarcado né, dá para o homem. Então, não é uma questão de gênero nesse sentido de simplesmente substituir. Exato. Então, assim, comunidades indígenas, ancestrais, né? Então, que tem uma outra forma. Então, por isso que eu digo, assim, quando eu falo da amizade feminina, não é só uma coisa entre mulheres, mas é uma referência para a gente pensar a partir dos quilombos, que respeita não só, né, as mulheres, mas as mulheres mais velhas, essa ancestralidade, esses saberes, né? Tudo isso a gente perde nessa noção de, né, uma sociedade capitalista, né, que é extremamente individualista e que coloca para rivalizar, e quando a gente vai pensar a rivalidade, ela está muito mais nesse campo desse homem branco, europeu, né, que faz guerra para vender arma, etc e tal, né? Isso é... A gente está caminhando aqui para o final e não dá para não perguntar isso. O que vocês pensam sobre o crescimento dos movimentos incel, o ódio às mulheres? Ana Laura, você acabou de fazer um podcast no Ouvindo Voz sobre a machosfera, né? Queria escutar vocês um pouquinho sobre isso. Esse é um tema importante porque eu acho que ele toca, né, em várias, ao mesmo tempo, em várias searas assim, diferentes. A gente vê, as estatísticas são assustadoras em vários sentidos. Então, por exemplo, eu estava estudando para entrevistar a Bruna no Ouvindo Vozes e entrei em contato com algumas pesquisas assim estarrecedoras. É a primeira vez em toda a série histórica de pesquisas a respeito disso que os homens jovens são mais machistas e mais misóginos do que os 30 a mais, digamos assim. Né? Em toda a série histórica, desde que se começou a fazer pesquisas nesse sentido, os homens mais jovens tendiam a ser mais progressistas. Então, isso é uma coisa muito séria que está acontecendo. Muito séria porque, na verdade, a gente está produzindo um futuro machista. Então, longe da coisa estar regredindo, a coisa, como pode parecer, inclusive quando a gente está numa certa bolha, a coisa está progredindo, né? Isso por um lado. Por outro lado, eu acho que tem alguma coisa sendo instrumentalizada. Então, isso não é um acaso. Isso é uma espécie de guerra híbrida que está acontecendo, assim, às nossas vistas, né? Para, de fato, recrudescer um discurso de ódio, um discurso de violência em relação às mulheres. Eu diria que, por um lado, isso é uma espécie de reforçamento da tecnologia de gênero, assim, instrumentalização pelas big techs, pela que se vê, é um projeto, eu acho que é um projeto que se vê ameaçado, e contra-ataca, o império contra-ataca. Eu acho que seria até ingenuidade nossa achar que isso não iria acontecer, gente. Eles iam, né, o fascismo e tudo que sustenta. Eu acho que essa é uma coisa que vários, né, estudiosos, sociólogos e tal já disseram, mas é importante a gente, de alguma maneira, reforçar isso, que o próprio capitalismo ele tem uma face fascista. Quer dizer, ele, quando ele entra em crise, ele resvala no fascismo um pouco por estrutura, porque a base estrutural dele é fascista, né? Então, como a gente vê que a coisa está em crise, que esse discurso está em crise, que a gente está já faz um tempo, né, produzindo uma mudança discursiva, uma desalienação.
Eu acho que veio a resposta, assim, com uma violência muito grande. Talvez o que a gente não esperasse é que seria tão eficaz em tão curto espaço de tempo, né? Então, eu acho que assim, é muito preocupante. Não é ser apocalíptico, entendeu? Porque a boa notícia é que as estatísticas também mostram que cada vez as meninas jovens, as mulheres em geral, mas as meninas jovens, estão mais progressistas. Então, quem está mais conservador, quem está mais machista, quem está mais fascista e quem foi mais cooptado pelo discurso de ódio, por incrível que pareça, a gente pode dizer que a gente está num momento em que pelo menos os meninos estão sendo vitimizados, digamos assim, porque estão sendo cooptados de uma maneira assintosa, né, e programática por um discurso que está fazendo mal a eles mesmos, inclusive agora. Evidentemente que as principais vítimas continuam sendo as meninas e as mulheres, né? Mas elas estão... A boa notícia é isso, é que elas estão se desalienando. Então, o que eu prevejo, né, se é que é possível isso? Que a gente vai viver aí uma época, nas próximas décadas, de um certo acirramento de uma espécie de guerra dos sexos, porque eles estão se afastando cada vez mais, né? Mas talvez a gente vai ter que passar por um período... assim, um pouco mais radicalizado, assim, nesse sentido, e inclusive o que isso vai produzir em termos das relações. Isso eu tenho muita curiosidade para ver o que isso vai produzir, eu digo num futuro próximo, nas relações heterossexuais, né? Que tipo de efeito que isso vai produzir? Porque eu acho que eu já vejo acontecendo isso, um fenômeno, assim, a geração da minha filha, dos meus filhos, por exemplo, 20 e poucos anos, que assim, ou os jovens homens, né, se tocam e começam a mudar de posição, ou eles vão ficar para escanteio mesmo. Ainda mais agora com as práticas de inseminação artificial e tal, enfim. Né? Então, as meninas não estão mais muito dispostas, felizmente, a entrar numa relação só porque precisa de um marido, só porque precisa casar, só porque... Então, eu acho que vem coisa... Apesar da preocupação e do risco e de lamentar profundamente e de me preocupar muito e achar que a gente tem que produzir, né, alguma maneira de uma contra-tecnologia, quer dizer, a gente precisa educar esses meninos, a gente precisa falar disso, a gente precisa, todas as vezes que a gente tiver a oportunidade, vir a público e insistir, regulamentar, fundamental, não adianta só falar, tem que regulamentar, a regulamentação das redes é fundamental, é uma questão de sobrevivência, gente, na atualidade, né? Mas eu acho que a gente ainda vai, né, acompanhar isso por algum tempo, até que eu realmente sou otimista, assim, eu acho que a gente pode produzir laços muito mais interessantes para todos, né? Se a gente conseguir ultrapassar esse estado atual das coisas que, no fundo, a gente poder atravessar o patriarcado, né? Não é algo simples, né, gente? Isso não é de uma hora para outra, a gente sabe disso, né? Então, eu tenho feito essa leitura. Não, eu concordo com você. Eu acho que isso a história, ela mostra, né, esses momentos das grandes transformações, você tem um momento de radicalização que é necessário para que você depois as coisas vão, diria, apaziguar, né, mas que para você enxergar melhor o cenário, como ele vai ficar depois disso. Então, eu acho que tem um movimento natural, né, de radicalização, onde as mulheres vão progredindo e percebendo uma série de coisas e mudando, né, mudando essas configurações. Você tem movimentos como 3B, 4B na Coreia, nos Estados Unidos, né, onde as mulheres já dizem, olha, eu não quero maternidade, não se relacionam com homens, então elas são mais radicais nesse sentido, olha, não me relaciono. Enfim, e eu acho que tem um lugar dessa radicalização que vai gerar alguma coisa, como a Ana Laura falou. Eu acho que isso faz parte, do fluxo mesmo da história das coisas. Mas tem, obviamente, por um outro lado, essa coisa de você pegar
esse momento, né, que é um momento também que gera um profundo sofrimento, inclusive nos próprios meninos, nos homens, nos mais jovens, porque é uma crise de papéis também, onde você não sabe exatamente, porque a gente tem essa crise do nome do pai, a gente tem essa crise que não é uma coisa provocada pelo feminismo, é uma crise da própria sociedade capitalista, né, onde você se percebe num desamparo, que a gente tem um desamparo inaugural, todos nós temos um desamparo existencial, mas é uma sociedade do desamparo, em todos os aspectos. Né? Então, você tem aí, por esse lado, essa crise, que é uma crise geral, né? No sentido também material da coisa, numa crise de um sistema político, econômico, social que é desigual, portanto, também as pessoas atribuem muito a isso, e eu acho que esse é o grande pulo do gato do próprio capitalismo e desses movimentos de extrema-direita, onde eles conseguem canalizar esse sofrimento, essa angústia, para a questão da guerra dos sexos, né? Para entender que isso é uma crise, como a gente viu no Brasil, vê nos Estados Unidos, né, que é uma crise provocada por esses movimentos mais progressistas, né, pelas feministas que estão aí querendo acabar com a família e com, né, enfim, a família que é o nosso grande eixo organizador, tanto exatamente. Que chama celibatários involuntários, né? As mulheres são as culpadas por eles estarem solteiros, né? Exatamente. Então, assim, a extrema-direita, que ela, sim, se organiza politicamente, o fascismo, como a gente vê historicamente, se organiza, o nazismo também se organizou a partir desse descontentamento, a partir desse desamparo, a partir desse sofrimento, dessa angústia. Né? Então ele pega isso e transforma em algo que é político, né? Em militantes políticos para essa causa, onde ele diz, bom, aqui está o inimigo. Porque muitas vezes a gente tem essa falta, porque o próprio capitalismo produz essa dificuldade de leitura, porque se a gente vem da modernidade, sociedades onde o inimigo era o patrão, aquele que explorava e etc e tal, então você se organizava em sindicatos, você ia lá e você lutava no movimento estudantil, como a gente fez parte, enfim, você meio que se organizava contra aquele que é o inimigo comum. Hoje a gente não tem isso, né? Hoje você é inimigo de você mesmo, porque a gente tem um sujeito empreendedor de si mesmo, onde você tem uma pressão muito grande, sobretudo para esses jovens, né, que estão na rede social, que nascem já nesse contexto, de que você é um fracassado, que você não dá conta, que você, enfim, não está chegando lá e etc e tal. E aí você pega todo esse descontentamento, todo esse ódio, toda essa angústia de não saber qual é o seu papel no mundo, ou de não saber qual é o caminho, você joga isso. E aí, óbvio que isso é um caldeirão, né? É um caldeirão, isso é um negócio que vai explodir, e explodiu. E a gente está vivendo isso, que é uma pena, porque a gente deveria estar organizando essa angústia, esse sofrimento, em torno de algo coletivo. Exatamente. Contra um sistema, né, que precariza, que é desigual e etc e tal. Não, aí a gente coloca isso na guerra entre nós, né? E isso que eu acho que é o grande problema. Agora, eu não sei, se a Ana Laura é mais otimista, talvez, eu geralmente sou otimista. Eu acho que isso, por esse movimento natural, a gente tem, e sobretudo quando a gente fala sobre mulheres que somos, eu acho que é natural que exista também esse contraponto quanto mais a gente progride, porque a gente sai desse papel, né? A gente não está mais se propondo a ocupar os lugares onde a gente ocupava, né? Então, isso, por si só, já é desorganizador, e é claro que a gente vai sofrer, né, sanções nesse sentido, dessa própria sociedade que tenta manter a gente nesse lugar natural. Mas eu acho que, do ponto de vista da questão política, é o que ainda me preocupa, porque a gente ainda está vivendo muito essa era dos extremos, e esse ódio, essa organização desse ódio é que é algo muito perigoso, que a gente já viu, né? A gente viu aqui no Brasil, a gente viu instrumentalização, né? Exatamente. Do ódio, né? Exatamente. Bom, para terminar de uma forma mais leve e poética... Desculpa, foi mal aí, pessoal. Amor, terminamos foi no mal, ódio, foi mal. Vamos pra ignorância. Um passeio pelos afetos. Queria saber o que é felicidade para vocês. Vixe Maria, felicidade. Nossa. Felicidade, aí está na sua companhia. Pode cantar também. Vale tudo. Bom, é por aí. Eu acho que é por aí, né? Você quer... eu acho que é isso, assim, felicidade não existe, né, gente? Desculpa, gente. Qualquer coisa. Foi mal. Foi mal aí. Assim, felicidade. Mas eu sou muito partidária da ética da alegria. Sim. Porque eu acho que a alegria, ela é realmente de uma potência política. Sim. Porque, assim...
quem está dominando, o fascismo, enfim, é isso, ele quer ver a gente o quê? Triste com medo. Exatamente. Total. Né? Então, eu acho que a coragem, que é enfrentar o medo, não é a ausência do medo, porque seria até delirante a gente não sentir medo, né? Mas a gente agir com o coração, que é a coragem, né? E a alegria, não a alegria frívola do oba-oba, também nada contra, eu adoro o carnaval. Mas não estou dizendo dessa alegria, estou falando da alegria como essa insistência. Sim. A insistência na vida, a insistência nas coisas, né, de que a vida vale a pena, a gente poder se cuidar, acho que isso é uma coisa que tem sido muito falada, assim, precisa se cuidar para cuidar dos outros, né? Sim. A gente precisa estar bem, a gente não pode sentir culpa por querer estar bem, por querer gostar da gente, por se cuidar, não gostar da gente num discurso assim do amor próprio, porque eu digo que o melhor amor é o amor impróprio. Mas eu acho que é isso, eu acho que substituir, talvez, o ideal da felicidade por uma ética da alegria. Gostei, muito bom. Tem um texto do Foucault que eu acho maravilhoso, acho que ele faz para o Deleuze e Guattari, que é aquele Por uma Vida Não Fascista, em que ele fala muito dessa, que militante não precisa ser triste. Isso, né? Então, galera militante não precisa ser triste. É isso, que não é uma alegria alienada, muito pelo contrário, o interesse pela vida. A Fernanda Torres fez aquela entrevista maravilhosa, que eu falo assim, qual é o seu maior medo? Ela diz, de perder o interesse pela vida. Exatamente. Né? Então, eu acho que é recuperar, isso que você falou, é perfeito, uma ética da alegria, né, que é fundamental para a gente ter, inclusive, força para continuar e para fazer, para provocar e para transformar. Né? E sobre a felicidade, é a mesma coisa, tem um texto também do Freud, aquele sobre a transitoriedade, que eu acho muito bonito, né? É maravilhoso. Em que ele fala com um poeta, não sei se é o Hilke, que ele fica nessa, não sabe, né? Mas que ele traz, vai acabar o verão, essa paisagem vai ficar feia, porque vai chegar o inverno. Ele fala, mas o que tem a beleza aqui é justamente a transitoriedade, porque se ela fosse sempre assim, não seria nada demais, né? Então, o que há de especial é justamente nisso. Como você falou, é estar na sua companhia, quer dizer, é desfrutar desses momentos e com presença, né? Sobretudo com presença, porque a gente cada vez menos tem presença. Exatamente. Então, eu acho que felicidade hoje tem muito a ver com isso, com essa presença, com esse estar aqui e entendendo que isso aqui acaba e que outras coisas virão, mas, né? Então, sobre a transitoriedade, é perceber o que há de tão importante nisso, né? Meninas, foi um prazer. Muito obrigada, Patrícia, por mais estar com vocês. Um encontro. Brincar com vocês aqui pessoalmente. Muito bom, gente, então adorei. É isso. Eu sou Patrícia Corsetto, conversei hoje com Ana Laura Prats e Ingrid Gerolimic. Até a próxima quinta-feira, ao meio-dia.